Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. É um prazer ter você aqui comigo hoje. A gente vai falar hoje de um assunto. Inclusive, hoje, graças a Deus, a gente tem mais conhecimento aí na internet sobre. A gente veio aqui a pedido de uma seguidora, né, Rê, que pediu pra gente falar desse assunto. Para quem não me conhece, eu sou Camila Breguesi, sou formada em terapia cognitivo comportamental. Eu falo nas minhas redes sociais. Eu tenho uma formação especializada em transtorno de personalidade pela Escola Despertar da Consciência. E eu vim aqui hoje a pedido da seguidora da Rê para falar um pouquinho sobre os transtornos de personalidade da classe B. Queria te apresentar. Essa aqui é a Regina Braga. Fala um pouquinho de você, Rê. Bom dia, eu me chamo Regina Braga, sou advogada do Brasil e assim como a Camila, agora estou me formando em educação emocional infantil e prevenção ao abuso sexual. Como a Camila citou, algumas seguidoras já passaram por narcisismo e uma seguidora deu a ideia, por que você não fala sobre narcisismo? Como eu sabia que a Camila tinha ali a formação sobre esse assunto, é a minha parceira de trabalho, já dei a ideia para que ela viesse falar um pouco e tem algumas perguntas aqui que foram surgindo sobre o narcisismo em si. Sim, é importante a gente explicar. Ela envolve tanto o borderline, quanto o sociopata, o narcisista, o psicopata, o antissocial e o histriônico. Hoje a gente vai falar mais sobre o narcisista, porque o assunto é muito extenso. Para que não fique muito longo hoje, a gente vai trazer mais alguma explicação aqui sobre o narcisista em si. Uma coisa que eu queria explicar, um narcisista, uma pessoa que tem o transtorno, para quem não sabe o que é narcisista, o que é borderline, o que é sociopata, psicopata, ele é um transtorno de personalidade. Ela vive no mundo real aquilo que ela não é. Então, ela transtorna a personalidade dela. Então, ela não é aquilo, mas ela passa para as pessoas que ela é aquilo. E eles desenvolvem isso. E eu acredito que não existe narcisista agora. Narcisistas, sociopatas, psicopatas, borderline, eles já existiam desde que o mundo é mundo. Pessoas que não conseguem confrontar, ser vulneráveis com seus traumas, com as suas dificuldades. Agorinha mesmo, eu e a Rê, a gente teve um momento, né, de vulnerabilidade, onde nós conversamos sobre algumas coisas em nós que nós precisamos mudar, que a gente está trabalhando, coisas que a gente precisa buscar conhecimento. E isso é algo normal do ser humano, de você saber que você reconhecer que você não sabe de todas as coisas, de que você precisa de ajuda, de que você precisa melhorar algo. Isso é algo completamente normal, né? Se você for levar... Eu não gosto de levar as coisas muito pro lado espiritual, porque nem todo mundo que tá assistindo crê em Deus, mas como não tem como eu falar de superação, de como recuperar de um relacionamento onde eu também fui vítima, sem a presença de Deus. No meu caso, o conhecimento é muito extremamente importante, mas não tem como eu falar que eu consegui passar somente com o conhecimento e sem a presença de Deus. Então, até na Bíblia, Provérbios fala do homem mau. Então, você já vê que ele já existia ali desde muito tempo. Só que hoje, com conhecimento, com a internet, que as pessoas estão ligadas o tempo todo, estão ali ligadas, conectadas umas com as outras, ainda que seja, vamos dizer, apenas online, é mais difícil isso ficar escondido. Hoje já é quase impossível esses transtornos de personalidade ficarem ocultos, escondidos por conta da internet. Mas sim, é um transtorno de personalidade, é uma personalidade que a pessoa desenvolve ao longo da vida para que ela não encare a realidade de seus traumas, das suas mazelas, de verdade vá se descobrir e buscar ajuda ali nos seus traumas, nas suas dificuldades. Então ela desenvolve essa personalidade, por isso que chama transtorno de personalidade. Existem estudos hoje que comprovam que só tem a única diferença entre eles é que o psicopata, ele já pode nascer psicopata. Tá? Ali ainda não tem um estudo mais profundo se isso pode ser gerado através da gravidez, pode ser algo durante a gravidez que pode desassociar o cérebro do bebê para que ele vire no ventre mesmo, ele desassocie e acabe nascendo psicopata. Ainda não tem um estudo profundo ainda, eu acredito que no futuro nós teremos, mas é provado que já é provado que sim, o bebê pode nascer psicopata. Todos os outros transtornos da classe B, não. Ele é desenvolvido devido a um trauma. Então, o narcisista, o borderline, o histriônico, o social, eles são transtornos de personalidades que são desenvolvidos através de um trauma não resolvido. É a primeira coisa que eu queria esclarecer aqui pra gente. Uma coisa muito importante, acho que vale a pena falar, que inclusive eu acho que tá nas perguntas, né, que mandaram pra gente.
gente. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó, a primeira pergunta foi: o narcisismo pode ser resultado de traumas na infância? Sim, foi o que eu acabei de responder. Ele não pode, ele geralmente é. Estudos comprovam que sim. Essa desassociação da personalidade, ela vem por não querer encarar a realidade. Então, a pessoa geralmente teve uma infância muito difícil, a pessoa teve um trauma. Uma coisa que é interessante, não necessariamente o trauma vai vir de um abuso sexual apenas. Principalmente para os homens, a negligência emocional na criação é uma das maiores causas para trazer essa desassociação da personalidade. Quando a mãe não é presente, quando o pai não é presente, quando o menino ele não é visto, ele não é guiado pelo pai, pela mãe, ele não é visto. Muitos deles não são vistos, não, são abandonados, são criados por outras pessoas, ou eles geralmente têm os pais também que sofrem de transtorno de personalidade, não somente através de um trauma ou uma negligência. O narcisismo, ele também a criança ela pode gerar essa desassociação se ela for extremamente paparicada. Se ela, desde a infância, não recebe um não, os pais não dizem não para essa criança, tanto ela sendo uma menina ou um menino, se ele não tem limites, pode sim ser desenvolvido aí um transtorno de personalidade narcisista, tá? Porque eles começam a entender que eles são, primeiramente, o que é a base do narcisista, né? O centro do universo, o umbigo do mundo, como eu uso muito essa expressão, e eles não sabem lidar com não. Então, eles vão crescendo e os pais não dão limite, tá? E eles vão agir com as outras pessoas da mesma forma. Então, toda vez que alguém na vida dessa criança, adolescente, jovem, homem adulto, disser um não, ele vai criar essa personalidade, vai desassociar para que ele consiga manipular, ok? Para que ele receba um sim, ainda que isso seja em forma de abuso, em forma de manipulação, Então, assim, não é apenas um pobre coitado que sofreu na infância, não. Uma infância também sem limites, muito paparicada, muito sem limites, também pode aí trazer essa desassociação, gerar esse transtorno de personalidade narcisista, sim, para a vida de um indivíduo. Então, acho que essa primeira pergunta aí deu pra gente poder explicar um pouco. E daí, o que a pessoa precisa fazer? Primeiro, se educar. Primeiramente, se educar. Então, eu não sei sobre narcisismo. Então, hoje, a gente tava falando isso mais cedo, né, Rê? Que a gente pegou as duas, nós somos numa geração onde nós pegamos as duas partes boas, né? Pegou ali a parte de onde não tinha internet, a gente brincava na rua, mas também pegamos a parte da internet, onde a gente tem acesso a muitas coisas hoje, né? Graças à internet, usada com moderação e com balance, né? Nós conseguimos ter acesso a conhecimentos e informações. Então, assim, o tratamento é, primeiro lugar, não tem como você lidar com uma pessoa que tem transtorno de personalidade sem você não buscar conhecimento do que é uma pessoa, como se comporta uma pessoa, como que ela manipula, quais são traços. Não tem como se você não buscar o conhecimento, como qualquer outra coisa na vida, certo? Se você quer aprender como fazer um crème brûlée, que é uma sobremesa, se você não ir buscar como fazer um crème brûlée, eu devo estar falando errado, acho que é crème brûlée. Essa questão até que você falou do limite da criança, eu percebo que as pessoas confundem a educação positiva com a permissiva. Então, a educação positiva não é você falar o sim o tempo todo. A educação permissiva, sim, né? O tempo todo é sim, você pode, faça, não importa se a criança vai se machucar, não importa se tá errado ou não tem um limite. Mas a educação positiva, que é o que eu acredito e que eu aplico na minha casa, é sobre limite de você entender que aquela criança também é um ser humano. É limite no tratamento em si que você dá para ela. Claro que você vai guiar o caminho dela, você vai ensinar os limites, o não. Sim, você vai ter que falar não, mas não de forma agressiva, não de forma impositiva, porque eu me lembro que na minha infância, eu acredito que você deve ter passado por isso, a mesma geração, mesma época, mas quando você fazia uma pergunta para os pais, era tudo não. E aí você falava, não, mas por quê? Você pode me dizer o porquê? E não tinha uma explicação. E a educação positiva é exatamente isso, você entender que é um ser humano, você precisa explicar as coisas, você precisa ter um controle ali do que a criança sabe ou não, e claro, vai falar de acordo com a idade dela, mas dando o entendimento para ela do porquê que aquilo é perigoso, porquê que é não. E eu percebo que na educação permissiva, que é a que as pessoas confundem, elas pensam que você não pode frustrar essa criança. Então, eu não vou frustrar meu filho, eu não vou dar o limite, porque coitadinho, a infância é uma vez só. Então você deixa ele fazer tudo que ele quer. E na verdade gera toda essa
essa confusão mental na cabeça dessa criança de que ela, igual você falou, é o centro de todas as coisas. Então as crianças estão ficando sem limites, e aí gera um transtorno, uma confusão mental, e futuramente vai acontecer tudo o que você falou, que pode acontecer dessa pessoa ter esse transtorno desenvolvido ao longo da vida. Eu estudei um pouco sobre neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul, professora americana também, eu não me lembro o nome dela, mas ela falava exatamente isso, sobre os traumas que são gerados pela falta de atenção, pela falta de afeto. Então ali ela faz uma comparação entre uma criança que a mãe pega no colo, a mãe conversa, a mãe explica as coisas, tem aquele afeto, sabe? Por mais que diga não, quando é necessário, mas tem o limite, sabe? Tem o afeto. E a criança que ela foi traumatizada pelo abandono. Então é muito triste ali o estudo, porque é colocado vários aparelhos na criança, e uma criança literalmente largada no berço, sabe? A própria sorte. E ela fica horas sem contato com aquela mãe, sem ouvir a voz. E a outra criança, ela fica o tempo todo em contato com a mãe. Mesmo que a mãe tenha ali que repreender, falar algo, mas é o tempo todo a mãe ali perto. Então, aquela criança ela entende que a voz da mãe mudou, ali o próprio semblante da mãe mudou, porque é algo mais sério, a mãe tá explicando, ela vai ouvir atentamente. Mas a criança que ela foi abandonada, ela começa a ter medo de tudo. Ela tem medo de pegar o brinquedo, ela tem medo quando alguém oferece algo para ela ali, um brinquedo, ela tem medo quando essa pesquisadora fala com ela se retrai, ela começa a contrair o corpo. Então, fisicamente, você já vê que tem vários impactos. E ela fala sobre isso também, a criança que a mãe permite tudo e a criança que a mãe não permite nada. Os dois extremos. Então, tem muitos impactos físicos que eu vi ali naquelas aulas, mas agora foi interessante você falar isso, eu realmente não sabia. Que pode desenvolver um transtorno narcisista, um transtorno de personalidade. Sim, Rê, é muito importante, foi muito bem pontuado essa diferença, né? Porque realmente existe esse balance de você saber você entender a diferença entre um e outro, né? Então você explicou aí muito bem explicado, quando se trata de criança, de infância, de relacionamento com os pais, é realmente existe uma diferença de você largar, como você explicou aí, as crianças, e às vezes eu já vi muito isso na minha infância, de pais estar tão preocupado com seus próprios problemas, tão envolvido, que eles acabam deixando assim, ou indo para esse lado extremista do não, e aí não tem relacionamento íntimo, não tem diálogo saudável, ou indo para esse outro lado de, vai, faz, porque eles querem que você apenas suma da frente deles. Eles querem que você vá e já te dá a permissão de fazer o que você quer fazer ali na hora, que a criança quer fazer, porque eles não querem lidar com a educação positiva de sentar e explicar, não, você não vai fazer, porque se você fazer isso, vai ser prejudicado, ou essa parte vai sair prejudicada, ou você vai sair prejudicado, agora não é o momento por causa disso e disso, porque eles não querem gastar o tempo deles trazendo essa educação positiva. Então, sim, nós não vamos entrar, aprofundar nessa parte da educação positiva, até seria um bom tema, você me perguntou ontem para a próxima live, mas é muito importante pais entenderem essa diferença, sim, para não falar, não, agora eu vou falar não pro meu filho, para tudo, porque eu não quero que ele seja narcisista. Não, não é sobre isso, é sobre você ter um relacionamento saudável. A gente vem falando isso no nosso canal faz muito tempo, de você ter um relacionamento saudável com seu filho. Voltando agora, essas são as causas de trazer ali, gerar um transtorno de personalidade narcisista. Agora, a terceira pergunta que nós falamos ainda na segunda pergunta, que está falando do tratamento e enfrentamento. Então, primeiro é a educação, como nós explicamos aqui, um pouco das suas partes. Você buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de uma educadora, um educador, que possa, por exemplo, se você tem aí nessa parte, por exemplo, materna, é dito que existem muitas mães narcisistas. Você buscar uma educadora ou um educador na área da família, na área infantil, que possa aí trazer esse conhecimento que a Rê explicou aqui de uma educação balanceada, saudável e uma disfuncional. Conhecimento, você buscar ajuda, você se informar sobre o assunto. Eu preciso dizer, não existe, eu que já fui vítima de relacionamento narcisista, não tem como você fazer um tratamento de conhecimento, de ajuda, como eu já fiz. Eu busquei, teve acho que uns 2 anos, acho que eu tinha comentado isso com você ontem, que eu fiquei só assistindo o que era o narcisismo, uns 2 anos, assim, tipo, todo dia eu assistia pelo menos uns 3 vídeos do que era para entender. Só que eu notei algo, que eu buscava conhecimento, eu inclusive busquei uma terapeuta, ela não tinha uma formação, ela não tinha uma especialização em transtorno de personalidade. Olhando a minha experiência, eu indicaria para esse tratamento, enfrentamento,
relacionamento, eu indicaria a vítima buscar um terapeuta, um profissional que tenha conhecimento na área. Porque se o profissional não tem, existem muitos sinais, muitas questões que a vítima traz para o terapeuta, olhando para o meu caso, que o terapeuta não vai saber lidar. E ele pode dizer para fazer algo que não será muito beneficente, entende? Então, assim, de último caso, eu não conheço, como eu passei esse tempo todo sem conhecer, fazendo terapia com a minha terapeuta, porque eu não conhecia alguém que era especializado em transtorno de personalidade. De último caso, faça com quem não tenha a formação, não tenha especialização, porque é importante fazer, é melhor fazer com quem não tem do que deixar de fazer, porque a vítima, Regina, quando ela está no relacionamento, ali, seja ele amoroso, ou seja ele familiar, pai, mãe, de mãe e filho, quando ela está no relacionamento, né, ali durante, que a gente fala, né, durante, ou depois que vem o conhecimento, por exemplo, ou depois, vamos falar de um relacionamento amoroso, que a pessoa consiga, vamos dizer que ela consiga sair e que ela consiga terminar o relacionamento. Vai haver momentos que você vai cair de novo no abuso narcisista. Então, o que eu quero dizer aqui? Além do conhecimento e além da ajuda com o profissional, eu diria que a vítima precisa fazer a pedra cinza. Para quem não conhece a pedra cinza, é como se você colocasse uma distância entre você e a pessoa. Só que isso é uma decisão para a vida. Você coloca, aqui tá a minha pedra. Então, é como se você... O que a pedra cinza faz? Pensa numa pedra cinza. Tá lá a pedra cinza. Essa pedra cinza faz o quê? Nada. Essa pedra cinza, ela pula, ela grita, ela anda. Não. Ela fica ali parada, sem fazer nada. Ela não tem reação, ela não tem comunicação, ela não tem vai e volta, entende? É necessário você usar essa técnica da pedra cinza com a pessoa que sofre de transtorno de personalidade. Por quê? Porque a pessoa que sofre de transtorno de personalidade, e eu tô falando de todas as classes que tem na classe B, eles se alimentam da sua reação. É como se fosse assim, eles não resolvem os seus, como a gente estava falando, eles não resolvem os seus traumas. Então, o que acontece quando uma pessoa não resolve o trauma? Ela se sente nada, ela se sente insegura, lembra que eu estava falando agorinha? Ela se sente insegura, ela se sente inadequada, ela se sente um lixo, ela não se sente capaz. E a lista vai das coisas que ela sente. Ela não sabe quem ela é, ela não tem uma identidade, porque ela não resolveu seus traumas. Então agora ela começa a transformar a sua personalidade para ser aquilo que ela não é. Então ela nem para, né? Ela não olha para dentro e ela põe essa máscara. Queria ter uma máscara, ela põe essa máscara. E aí agora ela vai mostrar com essa máscara aquilo que ela não é. Mas e lá no fundo, atrás da máscara? Lá no fundo, ela é uma pessoa miserável, uma pessoa infeliz. Então, como ela é uma pessoa infeliz e miserável, mas ela tá usando aquela máscara de gente, eu sou a poderosa, eu sou o poderoso, eu sou o tal, ela vai querer a motivação ali, atrás da máscara, a motivação do coração pode ser genuína, não tem como, não vai ser genuína. Então, tudo aquilo que ela tem dentro dela, ela vai querer extrair de você. Já viu aquele termo que fala assim, ninguém dá aquilo que não tem? Esse termo? Ninguém dá aquilo que não tem dentro de si. Então, não tem como ele te dar um relacionamento saudável. Você não vai conseguir ter um relacionamento saudável com essa pessoa. Você pode dar as tripas e o coração. Era até uma pergunta que tinha aqui, se é possível ter um relacionamento. Não, você não vai conseguir nunca. Porque você conhece um pouquinho a minha história, né, Rê? Você sabe que recentemente eu gastei horrores para estar com a pessoa. Sim, cheguei a ficar, sabe, financeiramente assim, super difícil para estar envolvendo com a pessoa, para estar junto, para estar tendo um relacionamento com a pessoa. Mas não vai adiantar, porque o que a pessoa tem dentro dela, ela vai querer extrair de você. Como que, se eu me sinto miserável, se eu me sinto indigno, se eu me sinto ou vai para um outro lado, que o narcisista tem o grandioso, e tem o vitimismo. Essa máscara, eles escolhem ali para
para cada, como é uma manipulação, eles escolhem para cada ambiente precisar usar. Então, se ele tá vendo que com você ali, o grandioso, ali, ele ou ela aparecer como a grandiosa, tá funcionando, eles estão extraindo, eles estão conseguindo manipular, eles vão continuar usando aquela. Mas se aí eles viram que você percebeu, ó, ela percebeu. Aí eles começam a fazer, aí quando você percebe, você começa a falar, opa, peraí, não, você não vai mais me tratar dessa forma? Não, peraí, não, você não vai mais me abusar desse jeito? Você não vai mais me extorquir financeiramente desse jeito? Aí eles fazem o quê? Pega a máscara da vitimização. Não, mas olha, eu sou muito, olha, tadinha de mim, eu sofri muito na minha infância, olha como eu sofri na minha infância, olha, ninguém tem dó de mim, não, eu sofri muito na infância, mas a intenção real é fazer essa vitimização para manipular, porque, vamos falar de nós, quantos milhões, incluindo nós duas, de pessoas nesse planeta Terra, em algum momento da vida passou um abuso, em algum momento da vida sofreu um trauma, sofreu uma negligência ali na infância, todo mundo virou narcisista? Não. Graças a Deus. Meu Deus, entende? Poxa, a gente consegue ter empatia. Pô, você tá precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Ah, você tá passando esse momento, eu tô aí com você nesse momento, junto. Sabe? É diferente. As pessoas perguntam assim, eu acho que não tá aqui nessa lista, Rê, mas tem muita gente que já vi perguntando assim, mas eles sabem? Eles fazem de propósito? Eu vou falar pra você o que eu já tive experiência, aquilo que eu já ouvi de outros casos, porque, como eu disse para Rê antes, eu faço parte de uma mentoria anual, são 2 vezes na semana, a gente trabalha com a psicoeducação e com regulação emocional. Eu vou indicar aqui para vocês no final o nome dessa profissional, que ela é maravilhosa para poder trazer a regulação emocional, eu aprendi com ela, e a psicoeducação nessa área de transtorno de personalidade, do trauma, o que essa convivência com uma pessoa de transtorno de personalidade causa, tá? Causa um trauma na vida da vítima. E o que como esse trauma, sabe, fica e como se curar desse trauma. Mas, na verdade, você respondeu 2 perguntas, até desculpa. Se ele tem consciência do mal que ele causa e a consequência de viver a longo prazo, porque eram 2 perguntas que estavam praticamente junto, e aí já vinha uma na sequência que por que as vítimas não percebem os sinais? Foi o que você já falou também da máscara, a pessoa fica mascarando ali o real intuito dela. Então, na verdade, foram 3 perguntas respondidas. 4. Fala do sinal também, se o resultado é trauma de infância, você já foi respondendo tudo. Que bom, que bom. Por que acontece? Precisa-se... Cara, não tem jeito. Você não vai aceitar... Você é uma pessoa que tem um cérebro, que sabe do bem e do mal, que a gente cresce sabendo do bem e do mal. Você aceitar alguém que vem com você já falando, eu sou um narcisista, aquele igual o diabinho assim, com aquele negócio assim. O chifrinho, você vai sai daqui, apartar o chifrinho, você vai falar, né? Você vai falar, sai de um em um para não fazer tumulto. Então, não é, infelizmente, não é assim. Era bom que se fosse assim, porque a gente já mandava correr logo, repreendia em nome de Jesus logo. Mas não é assim. Como é uma personalidade, é um transtorno de personalidade. Outro dia eu tava falando aqui com uma pessoa, acho que foi com a minha babá, que ela tá estudando, ela vai se formar como, no Brasil, a profissão chama me ajuda aí que vai me dar um... Yes, esse daí. A gente tava entrando em alguns assuntos falando sobre isso também, porque a patroa dela, tadinha, infelizmente, ela tem uma outra, ela trabalha em 2 lugares, então comigo ela trabalha em um período e no outro período ela trabalha com essa outra pessoa. E ela tava me contando que a outra patroa é completamente narcisista e me falando como que a patroa é, como que a patroa faz. E aí eu expliquei pra ela tava me fazendo algumas perguntas, eu expliquei pra ela, é assim, ó, vamos imaginar aqui 2 cachorrinhos, um do lado do outro sentadinho assim, quando o cachorro fica sentadinho pra poder ir comer um ossinho, assim, aí eles ficam ali, 2 cachorros sentadinhos. Você vem com uma caixinha de treats, que a gente chama, que é tipo como se fosse uma caixinha de ossinho, né? E entrega um ossinho pro cachorrinho, pro primeiro cachorrinho. Aí ele vem e pega e come. Aí o que você faz? Você pega um pau,
que tá perto de você, e dá uma paulada nesse cachorro, ok? O outro cachorro, número 2, ele tá ali do lado. Ele tá o quê? Olhando, certo? Ele tá observando. Então, o que que você acha que vai acontecer quando você pegar o ossinho e querer dar pro cachorro número 2? Simplesmente ele não vai pegar. Já vai saber. Ele não vai pegar. Por quê? Porque ele viu que ele pegando, o amigo dele, né, o cachorrinho do lado, pegando assim, ele levou uma paulada. Narcisista é mais ou menos isso. Transtorno de personalidade é mais ou menos isso. Eles não sentem. O cachorro, eles não têm cérebro, né? Eles não pensam, não é um ser humano. Mas eles sabem o que é mal e o que é bom. Então, voltando para o que você está falando aí, ele vai chegar na vítima sabendo o que falar, sabendo o que fazer, porque ele aprendeu isso cognitivamente, igual o cachorrinho número 2. Ele aprendeu ao longo da vida que se ele levar flor, você fica derretida. Que se ele pegar um dia, se ele lavar a louça, você vai ficar gratamente sentindo amada, porque ele foi lá e fez aquilo para você. Mas não é constante. Por quê? Porque eles não têm empatia. A parte do cérebro deles não manda sinapses cerebrais, não se comunicam. Então, ele sabe sim. Então, mas então ele sabe? Sabe. A Bíblia fala do homem perverso, do homem de coração mau. Ele sabe bem mal, igualzinho o cachorrinho ali, só que eles não sentem. Ele vai saber exatamente, cognitivamente. Isso também serve para relacionamentos de pais, tá? A gente tá falando muito de relacionamento amoroso, mas isso serve para pais também. A mãe sabe o que falar, ela sabe pegar ali a migalhinha e jogar para pegar a atenção do filho. Ela sabe se ela vai usar a máscara grandiosa ou a máscara de vitimismo para manipular o filho. Mas é um sentimento genuíno? Não é. É um relacionamento à base de manipulação, à base de gaslighting. Para mim, tem um filme até que eu não me lembro o ano que saiu, mas ele explica demais o que é gaslighting. Onde era um casal, se eu não me engano, na história do filme, ele queria que ela enlouquecesse para que ela fosse para um manicômio, para que ele ficasse com os bens dela. Então, o que ele começou a fazer? Eles eram uma cena daquelas casas antigas, aonde, eu não sei se você lembra, a gente aprendia as luzes com lamparina, né? Era lamparina, não era o botão de acender, eram lamparinas. Então, ele ali começou, ela entrava na sala e acendia a lamparina. E aí ela ia para a cozinha para pegar alguma coisa. Quando ela voltava para a sala, a lamparina estava apagada, porque ele ia lá e apagava a lamparina. Aí ela ficava assim: amor, você apagou a lamparina? Não, eu não apaguei a lamparina. Mas eu acendi a lamparina agora. Não, você deve estar se confundindo, porque eu não apaguei, eu nem cheguei perto da lamparina. E aquilo começou a criar uma confusão mental na mente dela, mas eu tenho certeza, eu me lembro de ter vindo aqui na sala e ter acendido a lamparina. Não, você está tendo algum problema de mente, de memória, por isso que você não lembrou. E ele fazia isso propositalmente, entende? Para que ele causasse ali uma distorção da realidade. Então, o gaslighting que a gente fala, nada mais, nada menos do que a vítima deixar de acreditar no que realmente está acontecendo. Então, o que ele faz? Ele joga ali, trata bem, oi, minha filha, como que você tá? Não sei o que, meu filho, como que você tá? E aí depois ele vai lá e faz um comentário desses que tem duplo sentido, que sabe que vai machucar, sabe que vai trazer uma ferida. Eu até ia te falar sobre isso. Exatamente esse ponto que machuca. E a pessoa sabe. E eles fazem justamente para trazer essa confusão mental. E aí a pessoa fica presa. Eu me lembro, eu sofri muito, acho que a palavra em português é extorsão financeira. E chegou uma época que eu fazia bastante financeiramente. E aí eu ia descobrindo realmente o que estava acontecendo com o dinheiro, o que realmente estava acontecendo com o que eu estava mandando, com o que eu estava ajudando. E aí eu ia confrontar a pessoa. E aí era um vitimismo. Não, porque eu fui até que foi roubada do último dinheiro que eu tive. Assim, sem poder mandar. Se eu te contasse, sem poder mesmo. De chegar
chegar e pegar emprestado com os outros para poder ajudar. E a pessoa distorcer a realidade para que manipular a situação para que você não veja. Nossa, aí começa a gerar aquela confusão mental do cassino também, se você parar. Eu acho que é muito similar, que é aquela vira uma dependência. Porque imagina para você ver, ela começa a apagar a luz da lamparina e aí ela começa a ficar com uma confusão mental. Isso vai gerar nela uma dependência pela pessoa. Assim, então, já que eu não estou sabendo o que está acontecendo, por favor, fique encarregado de acender a luz da onde eu vou. Uma coisa, a gente chama de um pattern, que é uma repetição, um segmento, uma repetição de comportamento. Tudo para poder trazer a manipulação aonde a vítima vai sentir os mesmos sentimentos que existe por trás da máscara. A vítima vai sentir um nada. Nossa, mas eu não sou nada. Eu não tô lembrando nem se eu apaguei a lamparina. Eu não sou nada mesmo. Eu não presto pra nada mesmo. Eu tô falando do filme. Quantos casos muito piores eu vivi de ouvir assim, literalmente, que eu não era nada. Você não é um nada sem mim. Você sem mim não é nada. Porque a pessoa mudava a minha percepção de realidade. Tudo que eu tinha na minha vida que não era muito, mas foram esforços daquilo que eu busquei para mim, de conhecer a pessoa. Mas ela fazia aquele ciclo, sabe assim, aquela lavagem cerebral para poder manipular a vítima, para achar que a vítima não é nada. Essa é uma das coisas que 99,9% das vítimas, quando saem do relacionamento, ou ainda estando dentro do relacionamento, sofrem, que é a insegurança, o medo. Eu tenho uma amiga que eu conversei com ela e eu falei para ela, amiga, você está em um casamento abusivo. E aí eu mostrei para ela com muito cuidado. Eu falei, eu não estou falando para você divorciar, eu só estou dizendo para você buscar conhecimento, para você, mesmo não divorciando, porque existiam outras coisas por trás do casamento, outras coisas importantes também, filhos, etc., financeiro, e eu falei, mas para que você pelo menos põe um ponto, põe um limite, tá? Para esse abuso. Ela não sabia falar do que ela gostava de comer. Falei, amiga, o que você gosta? Ai, amiga, você sabe que eu não sei. Eu não sei porque ele sempre que compra. E quando eu tô falando compra, não é porque ele paga, não, com o dinheiro dela, tá? Com o dinheiro dela. Inclusive, ela tem muito mais bens, muito mais do que ele. Ele não tem nada. E ela tem fazendas, casas e tal. E ela falou, cara, eu não sei o que eu gosto de comer. Eu não sei do que eu gosto. Porque perde o senso de si. Você começa a viver para agradar o outro nessa manipulação de que você não é nada, de que você não é suficiente. E você fica tentando provar, fazer pelo outro. E aí você destrói seu senso, você não sabe mais se você começa a agradar o outro, você não sabe mais o que você gosta, o que você gosta de fazer, o que você gosta de comer. Perde. Esse é um dos casos das comunidades que eu faço parte que eu mais escuto. Tanto das mulheres, porque tem homens também que são vítimas de narcisistas, de mulheres narcisistas. É o que eu mais escuto. Essa perda da identidade de si próprio. Eu conheço um rapaz que é muito próximo de mim. E recentemente eu ouvi e eu percebi algumas coisas na vida dele. Eu falei, nossa, você é uma pessoa você é um homem de tão qualidade, você é um homaço, um cara, a gente chama de rave, um homem de alto valor. Como que você tá vivendo isso? E aí eu fui conversar e eu fui descobrir que a mãe era extremamente narcisista. E aquilo gerou uma distorção de quem realmente ele é. E ele mesmo. Às vezes as pessoas de fora veem que ele é um homem bom, que ele se dedica, que ele, sabe, esforça, tenta ser o melhor e tudo. Mas ele não consegue ver quem ele realmente é. E isso é uma das coisas que as vítimas mais sofrem. Então, assim, junto desse tratamento, pra gente terminar e mover pra próxima pergunta, eu diria, eu não posso deixar de falar que buscar identidade é extremamente importante. Buscar quem você é em Deus. Ah, Camila, mas eu não acredito em Deus. Então, acredita na força do universo. Que o universo tem alguém aí que faz uma força nele. Então, acredita na força do universo. E busca nessa força quem você é, sua identidade. Deus, ele nos fez em imagem e semelhança dele. E nós somos bons como eles. Nós somos
empático como ele, nós somos amáveis como ele, e nós somos merecedores de tudo que vem de bom, não de mal, não de máscara, não de relacionamentos superficiais. Nós somos merecedores, sem culpa. Se amar nesse processo, Regina, é muito importante. Esse se amar o suficiente para colocar limite, para dizer não, eu não vou fazer isso. Não, você não vai falar comigo dessa forma. Não, eu não vou deixar ser manipulada pela senhora ou pelo senhor quando se trata de paz. Não, eu não vou estudar a formação que você quer, eu não vou me formar pelo que você quer que eu me forme, eu vou fazer o estudo que eu quero. Essa parte da família que você falou é engraçado. Eu não sabia, né? Eu descobri final de 2024 para 2025 estudando, como você falou, a informação ela é tudo. E eu descobri que existia um narcisismo dentro da família, não só entre esposo e esposa, enfim, e namorados, mas que existia entre pai e mãe, né, com os filhos ali. E eu fiquei chocada, porque eu falei, gente, eu não sabia disso, eu não sabia, não fazia sentido na minha cabeça um pai e uma mãe ser narcisista com os filhos. Só que quando eu comecei a estudar e ver sobre os comentários que eram feitos com a vítima, sobre o corpo atingindo a autoestima o tempo todo, eu fui vendo que aquilo é muito real, que às vezes a gente realmente vive isso dentro da família, enfim, com pai, mãe, com tios, primos, também num relacionamento, e que você simplesmente você não percebe. Você acha que, puxa, às vezes a pessoa tá num dia ruim, ou puxa vida, às vezes a pessoa tá falando isso pro meu bem. E é exatamente o que você falou sobre você não saber da sua identidade e deixar se afetar por isso. A partir do momento que você sabe sobre quem você é e o que você quer para sua vida, o que você pode ou não aceitar, isso muda, porque você começa a impor limites. E exatamente a pedra que você falou fez todo sentido, porque a hora que você fala, não, eu não aceito mais isso para minha vida, você põe essa pedra no meio e é uma decisão. E é uma decisão, na verdade, muito difícil. Porque é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem um relacionamento de longo prazo, normalmente, e que você tem que tomar essa decisão de que você é a sua prioridade. Então, você não pode mais se deixar abater por isso. Então, quando você decide colocar essa pedra, é uma decisão que ninguém vai tomar por você. Você vai ter que tomar essa decisão. E realmente eu tive que viver isso. Eu tive que passar por essa decisão e foi a decisão mais difícil da minha vida, de ter que falar, não, realmente isso tá acabando comigo, tá mexendo com o meu emocional, com a minha autoestima. Entro na última pergunta que você foi respondendo todas, mas sobrou uma sobre como reconstruir essa autoestima depois desse relacionamento abusivo, porque o narcisista, ele acabou com sua autoestima, ele acabou com tudo que você sabia sobre você já não sabe mais nem quem é você, o que você gosta, você não sabe, acabou, tá, agora, como que eu saio dessa situação, dessa caixa? Quem sou eu? Né? Eu me lembro que eu disse para o meu terapeuta, estou fora agora da caixa, esse narcisismo não foi relacionamento amoroso, graças a Deus, não. Mas entre família. Quando eu me olhei, eu falei, eu me sinto dentro de uma caixa. Eu fui moldada para que eu gostasse dessas coisas, para que eu fizesse essas coisas, para que eu não soubesse quem eu sou, para que eu não soubesse onde eu queria chegar e eu não acreditasse no meu potencial. Eu quero saber quem sou eu. Sabe, eu me vi perdida, eu não sabia o que eu gostava de vestir, o que eu gostava de comer, o que eu gostava, nada, eu não sabia quem era muito estranho, era como se fosse eu, mas assim, sou eu, mas sou eu em um corpo estranho, é muito estranho até de explicar isso, né, mas eu acho que as vítimas passam muito por isso. Até chega a ser engraçado, mas é algo muito difícil de falar, porque você sai daquela caixa e você entra no mundo que é o seu mundo, que agora você vai construir a sua história, que agora você vai fazer as coisas do seu jeito, só que você se sente perdido e totalmente dependente do narcisista, porque ele que estava com você o tempo todo. Então, hoje eu vejo várias amigas que passaram por relacionamentos narcisistas, que elas falam para mim, eu não sei nada agora o que eu faço, porque a pessoa não podia, por exemplo, mexer no cabelo, pintar a unha de uma certa cor, usar uma certa roupa, porque não agradava o narcisista, igual você falou,
com o próprio dinheiro da pessoa comprava as coisas, mas tudo do jeito do narcisista, então a pessoa se sente totalmente perdida. E o intuito desse vídeo, além de tudo que você falou, que foi uma aula, um baita conhecimento, mas entrando na autoestima, eu vejo que essas pessoas estão perdidas, porque foram 25 anos de casamento e que agora elas olham e falam: puxa, agora sou eu e os meus filhos, sabe? E eu não sei o que eu faço. Primeiro, aceitar o fim, porque é um luto, e aí eu entro também em um outro tema, que depois a gente pode falar sobre luto, que existe luto de vários tipos, e eu também não sabia, mas o luto do fim do relacionamento. Então, essa pessoa vai ter que reconstruir a sua autoestima, conhecer a sua personalidade, se conhecer a sua imagem. Eu queria que você comentasse sobre isso. Esse fim, ele vai ser o começo de algo. Então, quando a gente começa algo que a gente não sabe, a gente se sente perdido, como um estudo, como qualquer coisa, quando você se descobre mãe, enfim, a gente se sente perdido. Então, como que essa pessoa vai reconstruir essa autoestima além da terapia? Mas você tem alguma dica, você tem alguma coisa que possa ajudar, um conselho, possa ajudar essas vítimas? Porque quando me pediram esse vídeo, falaram: puxa, é um assunto que é pouco falado, é necessário, mas principalmente o pós, esse luto. Então, eu queria que, se você puder, por favor, comente um pouco sobre isso, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Sim, Rê, não tem como a gente falar de recuperação, de se conhecer, se reinventar, se descobrir, sem a gente pontuar algumas coisas. Primeira coisa que eu queria falar aqui é que existe uma outra técnica que eles usam de manipulação que chama triangulação. Então, triangulação vai ser algo do tipo assim: uma mãe, por exemplo, você não tá indo bem na escola, mas a sua prima tá indo muito bem na escola, tá? E a sua prima também passou um trauma. A sua prima também passou um trauma e a sua prima tá indo bem na escola. Olha como que ela é uma menina exemplar, a sua prima. Mas você, né? Você aí, entende? Isso é uma triangulação. Num relacionamento amoroso, vai ser aquilo do homem: olha, mas a minha ex, ela me ajudou a fazer isso e aquilo, ela me ajudou a conquistar aquela empresa, ela fez aquilo por mim. E aí você vai se colocar num lugar de culpa. Você vai se sentir culpado. Nossa, mas então, realmente, que não sou uma boa aluna, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa filha. Eu não tenho uma expressão em inglês que fala meet their expectations, né? É como se fosse assim, a tradução: nossa, eu não consigo satisfazer as expectativas da minha mãe. E aí vai gerando aquela: ai, não tem nada que eu faço. Ai, eu só faço, minha mãe não fica feliz comigo. Minha mãe não valoriza nisso. Minha mãe não me escuta genuinamente. E aí você começa, tanto num relacionamento familiar, tá? Pode ser entre irmãos, porque uma coisa que eu queria pontuar, Rê, é que quando o narcisismo vem de um pai ou de uma mãe, é muito prejudicial, porque tem o filho que eles chamam de alecrim dourado, que é o que eles espelham naquele filho, o que eles são. Então, eles projetam naquele filho aquilo que eles mostram que são, aquela máscara. Mas tem o filho que é o bode expiatório, que é aquele que vai receber, assim, toda... Por quê? Porque o filho, a gente tá falando de relacionamento entre família, porque geralmente, entre família, eles vão usar, sim, a máscara quando tiver com outros parentes próximos, mas geralmente, entre si, ali num relacionamento diário, semanal, mensalmente, eles não vão usar, entende? Por quê? Porque você já conhece, você já sabe quem eles são. Eles podem tentar usar a máscara que for, mas você já sabe quem eles são, porque são seus pais, entende? Ou, por exemplo, são os seus filhos. Às vezes é um filho que é... A minha avó mesma, ela tem um filho que é narcisista. E ele suga ela extremamente. Suga assim, coitada, sabe? No último. Então, como é um relacionamento muito próximo, eles não precisam mais usar máscara com essas pessoas. Então, ele trata ela mal, sabe assim? Ele é super grosso e ela cuida dele igual um bebê, e ele é super grosso com ela. Vice-versa também, né? Às vezes é a mãe que é narcisista, e aí o filho faz e doa e quer e busca querer ter relacionamento, mas é muito superficial. Quando você tá ali dividindo algum momento de preocupação que você tá vivendo, ou algum trauma, alguma coisa, parece que eles estão assim, do lado assim:
Eles estão, tipo assim, nem andando, porque você tá falando. Não tem essa conexão saudável de um relacionamento saudável, onde uma mãe que não é narcisista, ou onde um filho que não é narcisista, a qual eles vão sentar genuinamente te escutar e sentir a sua dor e buscar algo para te ajudar. Então, rola muito essa culpa dentro da vítima. Então, assim, Cá, como que eu vou resolver isso? Primeiro, entender que não é sua culpa, é sobre eles não querer genuinamente, profundamente, encarar suas feridas e falar: eu tenho essa dificuldade, devido ao que aconteceu, eu tenho esse problema, eu preciso de ajuda nessa área. E é o contrário que eles fazem. Eu lembro, Rê, que eu perguntei logo depois da separação, talvez uns 2 anos depois, a gente cogitou a possibilidade, você sabe, né? O abuso, inclusive, eu quero deixar aqui um livro de referência, eu vou deixar alguns, mas eu quero deixar principalmente esse daqui, ó. Esse livro aqui, para quem pensa em sair de um relacionamento, e trazendo essa consciência da culpa, que é quem eles são quem eles decidiram ser. Não é sobre você. Você decidiu ser uma pessoa amorosa, você decidiu ser uma pessoa empática, você decidiu ver os seus problemas e sentar e conversar saudavelmente sobre o assunto que precisa ali no momento ser tratado. Quando teve essa cogitação de voltar com meu ex, eu lembro que eu já estava estudando um pouco sobre narcisismo, mas eu estava começando ainda. Eu estava começando. E daí eu fiz algumas perguntas propositais para ele ali durante a conversa, e ele falou, e ele começou a falar mal das outras ex dele, das experiências que ele tinha passado com as outras ex, e eu falei assim para ele assim: então quer dizer que todas as suas ex, incluindo eu, são as erradas, porque já tinha tido 3 casamentos, e você é o único certo. E eu me lembro claramente como hoje. Ele virou e falou assim: sim, eu aqui tenho o dedo podre para escolher a mulher errada. Entende? Então eles não conseguem ver que É o alecrim dourado. Exatamente. No caso, ele não era nem um alecrim dourado, é uma outra situação. Eu depois descobri que o transtorno de personalidade dele não era narcisista, era sociopata. Isso que eu queria falar no começo, que narcisista não tem traço, assim, não é um sociopata, mas todo sociopata tem traço narcisista. É a mesma coisa do psicopata, tá? Um narcisista não tem traço psicopata, mas todo psicopata tem traços narcisistas. Então, como se fosse assim, o narcisista fosse a base, e aí eles foram, sabe, para dar para entender, como se fosse assim, a base, todos os sociopatas e psicopatas têm e agem como os narcisistas. Então, assim, demora você perceber a diferença. A gente não vai falar da diferença, não vai prolongar muito aqui, mas eu posso trazer um vídeo depois falando sobre a diferença, que é muito importante também você saber a diferença, porque lida de jeito diferente também. Mas vamos voltar aqui, é você entender, como eu entendi aquele dia, que não era minha culpa, entende? Não era minha culpa. Então, assim, como que eu descubro quem eu sou, como eu resgato a minha identidade, entendendo que não é sua culpa, é sobre eles e não sobre você. E se descobrir, busca livros. Olha, eu tenho esse livro aqui que eu já li, ele chama, as meninas até rabiscaram ele aqui embaixo aqui, mas ele chama Addicted to Pain. A tradução dele é Viciada em Dor. Viciada em Dor. Esse livro é fenomenal, porque você descobre o que a gente não falou ainda sobre a dopamina e o relacionamento narcisista gera na vítima. Aquela dopamina do cassino, de ganhar. Coloquei aqui no carregador, senão ia cair. Tá, eu ia encerrar e
ligar de novo, mas então que bom que deu certo. Porque é um assunto tão, que nem eu te falei, né? É tão complicado de falar, não dá para fazer muito rápido, mas ó, vou acelerar. Então, voltando a falar de como se resgatar, de como se reinventar, né? A gente falou ali da culpa, né? A gente falou de buscar conhecimento, você tem aqui livros muito bons. Tem um outro livro que eu queria falar aqui, Rê, que é muito bom também, me ajudou muito. A descrição tá falando assim para você ver como deixar de ser uma pessoa que só agrada os outros emocionalmente and emotionally e sempre tá em relacionamento com pessoas que não estão disponíveis emocionalmente. Então você busca uma amiga que é tóxica, você busca o seu cérebro, ele atrai, né? A gente estava falando isso antes da gente começar a gravar, né? Atrai. Então, não tem como você se reinventar, você buscar a sua identidade, se você realmente não buscar o conhecimento de quem você é, por que você atrai pessoas desse tipo para sua vida, o que acontece por trás do seu cérebro, por trás do seu comportamento, entende? Por que você ainda sente a necessidade ou sente a culpa, por exemplo, né, de não ter dado certo o relacionamento. Então, assim, esse livro, ele é ela chama Rainey Howard, essa daqui, ó. Deixa eu ver se dá aqui por causa do fundo. Ele chama You Are Enough, que é você é suficiente. Você é suficiente. Eu vou deixar na descrição os nomes deles em inglês, para quem está assistindo o nosso vídeo e queira ler inglês, e em português também. Vou pedir para eles deixarem aqui a descrição de todos esses livros. Então, assim, não tem como você se reinventar, se redescobrir, se você não cura essa culpa dentro de você. Então, sim, a terapia, ela é uma parte muito importante. A educação, seja ela, como a gente falou no começo, através de um educador infantil, igual a Rê tá aqui, para poder ajudar, eu tô aqui para poder ajudar também. Não tem como você se descobrir sem buscar conhecimento. O que me ajudou muito, além desses livros, foi saber quem eu sou em Cristo. Até aquele dia, né? Aquele dia lá no nosso evento, né? Eu falei um pouco, eu sempre me emociono, eu vou me segurar aqui, mas eu sempre me emociono quando eu escuto aquela música que eu cantei lá, que chama Eu Sou o que Ele Diz que Eu Sou, porque quando a gente sai de um relacionamento, seja de familiar ou amoroso, a gente perde esse senso, como a gente repetiu aqui, né? Mas quando você entende em Deus quem realmente somos, qual que é o projeto dele na nossa vida, qual o porquê a gente veio aqui, tudo muda, tudo muda. Eu lembro que quando a gente foi fazer aquele projeto no Brasil, eu compartilhei com uma pessoa e eu estava muito feliz, porque eu vi ali uma das promessas que Deus tinha me feito se cumprindo na minha vida. E essa pessoa, que geralmente vem de pessoas, né, que só vai doer na gente se é alguém que a gente importa, né? Essa pessoa me descorajou completamente. Completamente, 100%. Mas eu me lembrei ali, naquele momento eu fiquei down, eu fiquei para baixo e tal, mas rapidamente eu me lembrei, opa, peraí, quem que eu sou? Eu sou o que essa pessoa tá falando aí? Não, eu não sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E quem que Deus diz que nós somos? Nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos transformados dia a dia. Nós recebemos a graça cada manhã na nossa vida. Nós temos o poder de renovar, como dizem Romanos, a nossa mente, renovar o vosso entendimento, para que a gente experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, assim, não tem como eu falar de redescobrir, de se reinventar, se você não buscar a sua identidade em Deus. Eu concordo perfeitamente com você, porque eu também vivi isso. Depois que você
descobre quem que você é, qual que é o seu chamado, para que você está aqui, por que você teve que ter toda essa história, né? Assim, o que você vai fazer com isso? Claro, Deus não queria que você passasse por isso, mas ok, passou. Qual que é agora a decisão que você vai tomar com essa história? O que você vai fazer com tudo isso? Então, eu acredito que isso me deu uma paz, que é a paz que excede todo entendimento, que fala, pode estar tudo desmoronando, mas você olha e fala, não, eu vou usar tudo isso ainda como um testemunho e vou ajudar outras pessoas. Como nós vimos ali, onde nós fomos fazer o projeto, vendo o reflexo do que nós éramos, né? Crianças vulneráveis, crianças sem estrutura familiar, crianças que precisam de um acolhimento. E ali quem estava acolhendo eram pessoas que foram feridas, mas estão, né, tendo a cura diariamente. Então, eu vi muito isso, sabe? A partir de agora, qual que é a sua identidade? O que você quer para você, o que você gosta. Eu tinha um problema muito sério de autoestima, muito sério. Então, assim, eu podia estudar o quanto fosse, eu nunca me senti inteligente, os clientes elogiavam o meu trabalho e eu ficava, eu não conseguia aceitar, sabe? É como se eu não aceitasse, eu ficava, puxa, acho que essa pessoa está tentando me agradar. Até que eu entendi que isso era um problema que estava dentro de mim, que eu tinha que trabalhar isso, porque não é normal você não aceitar um elogio, não é normal você ter uma baixa autoestima, porque eu vivi tanto tempo com isso que eu achava que era normal. Então, é exatamente isso que você falou da identidade. A gente precisa descobrir a identidade para que a gente possa entender o que a gente pode aceitar na nossa vida, né? Qual que é o limite do que vai fazer mal, né? Até tinha uma pergunta que falava sobre qual que é o limite da autoestima boa e do narcisismo, porque o narcisista, ele tem ali, trabalha muito a autoestima dele em cima de você, né? Então, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquele, você não, né? Então, ele usa muito, mas o meu corpo não era assim na sua idade, por exemplo, né? Uma mãe falando para uma filha. Eu vivi coisas piores do que você, é sempre a vítima. Então, foi exatamente o que você falou do descobrimento, né? Quando eu me descobri, eu, puxa vida, mas não tá certo essa comparação, sabe? Não, não é legal, isso não é bom. Eu comecei a ter esse entendimento de que eu não poderia aceitar aquilo na minha vida. Então, independente de quem seja, né? Eu acredito muito em Deus, né? Primeiramente, como você falou, e qual que é o plano de Deus para mim? O que ele quer para minha vida? Não é isso. Ele não quer que eu tenha um relacionamento totalmente abusivo dessa forma. Ele não quer que eu viva um narcisismo familiar, né? E ele também não quer que eu me submeta a essas coisas. Claro, se já aconteceu, você vai se reerguer e vai viver novas coisas e vai ter um testemunho sobre isso. Mas não se permita, é isso que eu quero que as pessoas entendam, não vejam o que não é normal para elas, porque eu vejo que as pessoas, essas minhas amigas, estavam tão acostumadas que às vezes elas olham, por exemplo, o tratamento do meu esposo comigo, ou outra pessoa, outro casal, e fala: puxa, mas nossa, como é diferente na sua casa, como é diferente no seu relacionamento. E eu penso assim, puxa, isso não é normal, sabe? Porque para mim é normal o esposo ser bom para a esposa, é normal, eu vivo isso, é normal ter um relacionamento saudável. Mas aí a pessoa que está vivendo um relacionamento tóxico, ela vai comparar e vai vir aquela pulga atrás da orelha. Não, mas não é isso que eu vivo, era isso que eu queria. Só que aí ela vive nesse ciclo, ela não sai porque ela sempre espera a melhora. E aí o recado que eu quero deixar a essa pessoa, ela não melhora. Infelizmente, eu descobri isso uma vida inteira lutando. Eu descobri que não muda, a pessoa ela não vai mudar. Eu ouvia isso de outras pessoas e eu falava assim: nossa, mas eu não posso desistir, sabe? É uma pessoa que eu amo, eu não posso desistir. Só que depois de muita persistência, eu ouvindo muito isso das pessoas, isso está acabando com você, isso não é normal, sabe? Tá te destruindo. E eu chegava a ficar dias muito mal.
quando eu via essa pessoa, sempre que eu via, eu ficava muito mal, e eu não percebia, sabe? Eu achava que era algo errado em mim. Mas aí o recado que eu quero deixar é o que eu tive que descobrir, que não tem solução, sabe? A pessoa não vai melhorar. Ela vai te prometer, ela vai vir com carinho, presente, ela vai te dar a migalha que você falou, que eu ri ainda na hora, porque eu me identifiquei com as migalhas. Como eu tinha ali um vazio emocional de uma falta de estrutura, uma falta de carinho, enfim, a falta da figura paterna conta muito. Então, qualquer migalha você pega, puxa, finalmente veio algo bom. Então você vai se alimentando. É bom a gente pontuar assim que não apenas com pessoas que têm essa dependência emocional. Porque, assim, geralmente, tanto o narcisista, o sociopata, o psicopata, eles precisam que seja uma pessoa que eles tenham um certo, a gente chama de excitement, que em português seria, assim, uma excitação. Tem que ser uma pessoa que tem um brilho, sabe assim? Tem que ser uma pessoa que tem um brilho, tem que ter vida dentro de você. Então, você tem que ser uma pessoa que tem ali uma certa. Não vou dizer assim, talvez não no profundo, mas uma certa confiança. Você se ama de um, sabe, de um certo, uma certa forma. Sim, são as principais vítimas, são as que sofreram ali, principalmente com a paternidade, mas na infância, que teve um trauma, porque, que nem eu estava tentando explicar mais cedo sobre a questão da dopamina no cérebro, né? O ciclo do abuso gera isso na vítima, né? E ela se familiariza com aquele abuso. Ah, não, isso aqui é familiar, porque quando eu era pequena eu sofri esse abuso também, né? De uma hora me valorizarem e uma hora me desprezarem, uma hora me tratarem bem, uma hora me tratarem 3 horas me tratarem super mal, sabe assim? Uma hora me dar um presentinho, outra hora me sentar no cacete de quase morrer, de quase me matar. O cérebro, ele acha isso, ele se compara aquilo. Nossa, isso é familiar. Então, quando a mulher ela se encontra num relacionamento, você está falando das suas amigas, automaticamente aquilo vira, aquele abuso, aquele ciclo de abuso vira uma coisa familiar. E aí a dopamina que eles geram, né, na gente, quando eles tratam a gente bem, traz a sensação de bem-estar. E isso pode acontecer de ser uma pessoa que talvez resolvida consigo mesmo. Por exemplo, os sociopatas e o psicopata, eles precisam de vítimas que não necessariamente são dependentes emocionais, muito pelo contrário, eles meio que precisam de uma vítima que já seja uma pessoa assim mais autossuficiente, independente, porque eles se entediam, fala? A palavra Ficam entediados, né? entediados, eles ficam entediados muito rápido. Então, se for, por exemplo, uma vítima que ela é completamente dependente emocional, e aí, tipo assim, ela vai ser super manipulada muito rápido, ele vai ali, abusa e pula fora, não dá nem tempo da vítima você se apaixonar ou nada. Então, se entediam muito rápido. Então, precisa ser uma mulher que parece, que eles chamam aí na internet, né? Um mulherão. Mulherão dá não sei o quê, sabe assim? Precisa ser uma pessoa assim para que eles tenham da onde sugar, entende? Para que eles tenham da onde tirar. Como que você vai destruir uma pessoa que já está destruída? Entende? Então, assim, sim, a codependência, de certa forma, traz esse prejuízo para ser, né, serem atraídos por eles, mas não necessariamente são somente as vítimas que são dependentes emocional, não. Eu faço parte daquele grupo que eu te falei, que tem muitas pessoas lá que são mulheres de sucesso, psicólogas, advogadas, cientistas, pessoas assim, sabe,
super bem resolvidas, independentes financeiramente, mas que acabam caindo no rap. Por quê? Porque eles chegam com aquelas máscaras, eles são muito convincentes porque eles já aprenderam cognitivamente. Então, tipo assim, só queria pontuar que não necessariamente as vítimas vão ser somente as mulheres codependentes, tá? Perfeito a sua colocação, porque, inclusive, eu tenho uma amiga, passou exatamente essa situação, de que você falou que é aquela mulher que ela é bem resolvida, ela trabalha, ela tem a sua carreira, ela, enfim, ela dá conta das coisas, se vira, financeiramente também, igual você falou, perfeito. Assim, a maioria das situações que eu tive acesso realmente eram de pessoas mais vulneráveis na época, mas teve essa situação mesmo que a pessoa me contou, que na verdade era o contrário, uma pessoa totalmente bem resolvida, e aí a pessoa nem tinha traumas assim, mas acaba adquirindo por causa do próprio relacionamento narcisista. Muito importante o que você falou, porque realmente eu não sabia, eu não tinha associado isso, mas faz todo sentido. Exatamente. Tem algo que eu sempre ouvi em alguns cursos que eu fiz, que faz muito sentido aqui no que a gente está falando sobre a identidade, sobre como se proteger, como se recuperar, a ideia, né? Trazer a ideia. Não sei se você repara, a gente lembra que Jesus ele sempre falava por parábolas. E hoje eu entendo por quê. Porque as pessoas entendem melhor quando a gente usa exemplos, né? De outras coisas. E esse exemplo que eu vou dar, ele é muito, muito. Se você parar para pensar, ele é muito profundo. Quando você vai viajar de avião, o copiloto, a pessoa que fala lá, na hora de explicar as regras, né, as precauções, o safety, né, que a gente fala dentro do avião, ele fala: em caso de turbulência, em caso de emergência, a máscara vai cair e você coloca primeiro em você. Por quê? Mesmo se tiver uma criança, mesmo se tiver um idoso, você coloca primeiro. Por quê? Porque você pode desesperar, você pode apavorar e tentar colocar no outro, não conseguir e morrer os dois juntos. Você vai viver uma vida tentando ajudar o outro, tentando mudar o outro. E você pode morrer, acabar morrendo os dois juntos. Não talvez no figura de morrer, mas emocionalmente, espiritualmente. Não é à toa que a palavra. Não tem como, né? As pessoas que não acreditam em Deus, não tem como. Tudo que está na palavra, tudo que nós vivemos no mundo veio da palavra. A palavra fala assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você reinventar, se redescobrir, saber a sua identidade, se você não buscar conhecer você mesmo, você proteger você mesmo. Não tem como a gente falar de limites, igual você fez a pergunta, você disse que tinha uma outra pergunta falando sobre qual que é o limite de um narcisista e tal. Não tem como você falar de limite. Eu queria ter aprendido isso, Regina, há muito tempo atrás. Mas graças a Deus eu tô aprendendo agora. Eu queria ter aprendido isso muito tempo atrás, eu teria tido muito menos prejuízo do que eu já tive até o prezado momento. Não tem como a gente falar de limite se você não se conhece a si mesmo, se você não ama a si mesmo, se você não busca essa identidade em Deus, porque você não vai conseguir falar não. E outra coisa, você não vai conseguir nem ver a manipulação do outro para que você não fale não. Não tem como. Você só aprende a pôr o limite quando você se conhece. Opa, mas espera aí, isso me deixou. Eu tava contando pra você antes de a gente gravar, né? Tava conhecendo uma pessoa, né? Eu já tô solteira há 6 anos. Eu tava conversando, conhecendo uma pessoa, e toda vez que eu chegava perto da pessoa, meu coração acelerava, eu começava a ficar, parece que sem ar. E eu comecei a reparar algumas coisinhas. Uma hora a pessoa tratava muito, muito bem. E a hora a pessoa me dava uma cortada, me dava uma, sabe, fazia algo que me deixava assim, tipo, meio que me sentindo meio que inapropriada, assim, tal. Mas como hoje eu sei, eu sinto, inclusive essa também é uma regra da recuperação, é você
olhar para dentro de si, não no sentido figurado, não, literalmente para dentro de si, observando a sua respiração, observando seus batimentos cardíacos, como é a sensação do seu estômago, quanto você soa. Esse é uma das atividades que nós fazemos com os pacientes para que eles começam a se perceber quando a pessoa tem o transtorno e depois de várias semanas, acho que deu uns 3 meses que eu estava conversando com essa pessoa, eu consegui ver que realmente a pessoa tinha um transtorno de sociopatia. Depois eu consegui ver, mas o meu corpo ele já estava dando sinal, entende? O meu corpo ele já estava dando sinal ali. Então, você se perceber, você está perto da pessoa. Lembra que você falou, olha, aquele dia lá você estava assim, 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 e eu não tinha nem me percebido ainda, né? E aí, então, assim, se perceber é o mais importante, porque assim como tem aquilo que eles chamam de red flag, que são as bandeiras vermelhas, que isso aí você vai conseguir detectar com a psicoeducação, você se educar no assunto, você vai conseguir perceber as bandeiras vermelhas. O seu corpo também vai sentir e vai te dar ali sinais de que, opa, tem alguma coisa que é errada, entendeu? Tem alguma coisa que é errada. Então, assim, se perceber, e eu queria deixar aqui uma dica, Rê, que é, cara, eu vou precisar fazer essa dica depois dessa live, quando a gente desligar aqui agora. Então, assim, que é regulação emocional. Se você trabalha como essa moça aqui que a gente citou no vídeo, se você tem uma mãe que você tem que lidar, é um parente que você ainda não sabe usar a pedra, né? Ainda não sabe ainda colocar a pedra cinza, por algum motivo, às vezes você está dentro da mesma casa, né, Regina? Às vezes a pessoa mora na mesma casa com a pessoa e às vezes a pessoa ainda não pode sair, às vezes não é o momento, não dá, né? Trabalha a regulação emocional. Se você quer saber sobre regulação emocional, aqui embaixo eu vou deixar meu canal. Tem vídeos falando sobre regulação emocional, como fazer regulação emocional. Eu não vou entrar aqui porque é estendido, mas vai lá na minha página. Se você não quiser na minha página, tem milhões de vídeos na internet falando sobre regulação emocional. É muito importante você se regular, se não diariamente, o máximo de vezes possíveis. E um exercício que você consegue fazer aonde você estiver. Se você estiver no trabalho, seu patrão for um sociopata, um psicopata, um narcisista, ou se você estiver dentro de casa com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, você pode fazer estando literalmente do lado da pessoa, tá? E isso vai trazer, assim, a calma para o seu sistema nervoso que fica ativadíssimo quando você está próximo de uma pessoa. Então, você pode estar fazendo a regulação emocional. Eu queria aqui deixar essa dica para que nós saímos dessa live aqui, não apavorados, né? Mas com esperança. Verdade. Com esperança e gratidão que temos acesso a essa informação e podemos cuidar de nós mesmas para que a gente possa cuidar de pessoas que são importantes para nós, pessoas do bem que estão ao nosso redor. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você confiar no meu trabalho, muita gratidão. E se vocês que estão assistindo querem uma consulta tanto com a Rê quanto comigo, a gente vai deixar nossas redes sociais aqui embaixo, nosso contato aqui embaixo, e a gente está aqui para poder ajudar, não apenas pela profissão e carreira em si, mas se você precisa de ajuda, você fala assim, Camila, eu não posso pagar uma terapia, eu não posso pagar uma mentoria, eu não consigo, mas você pode me ajudar? Entre em contato conosco e a gente vai segurar junto com a sua mão e a gente vai caminhar juntos para trazer um futuro melhor para nossas vidas, viver a vida em abundância que Deus prometeu que nós poderíamos viver nessa terra, viu? Obrigada. Muito obrigada, viu, Camila? Olha, você me deu um show, uma aula, eu estou muito feliz, eu aprendi demais. Muito obrigada, viu? Saiba que você realmente está cumprindo o seu chamado e eu vejo isso em você, sabe? Todas as vezes que você
vem, se disponibiliza a falar, fazer o vídeo, por mais que seja corrido, né? Cada um tem a sua rotina, mas eu vejo que você está cumprindo o seu chamado, então eu te agradeço muito. Vai ajudar muita gente esse vídeo, eu tenho certeza. Amém. Sabe, é acesso à informação, é tudo. Muito obrigada, viu? Amém, amém. Obrigada, Rê. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo live. Obrigada. Tchau, tchau. É sobre você ter um relacionamento saudável. A gente vem falando isso no nosso canal faz muito tempo, de você ter um relacionamento saudável com seu filho. Então, assim, voltando agora, viciada em dor. Então, voltando a falar de como se resgatar, de como se reinventar, né? A gente falou ali da culpa, né? A gente falou de buscar conhecimento, citei aqui livros muito bons. Tem um outro livro que eu queria falar aqui, Rê, que é muito bom também, me ajudou muito. A descrição tá falando assim para você ver como deixar de ser uma pessoa que só agrada os outros emocionalmente and emotionally e sempre tá em relacionamento com pessoas que não estão disponíveis emocionalmente. Então, você busca uma amiga que é tóxica, você busca o seu cérebro, ele atrai, né? A gente estava falando isso antes da gente começar a gravar, né? Atrai. Então, não tem como você se reinventar, você buscar a sua identidade, se você realmente não buscar o conhecimento de quem você é, por que você atrai pessoas desse tipo para sua vida, o que acontece por trás do seu cérebro, por trás do seu comportamento, entende? Por que você ainda sente a necessidade ou sente a culpa, por exemplo, né, de não ter dado certo o relacionamento. Então, assim, esse livro, ele é ela chama Rainey Howard, essa daqui, ó, deixa eu ver se dá aqui por causa do fundo. Ele chama You Are Enough, que é você é suficiente, você é suficiente. Eu vou deixar na descrição os nomes deles em inglês, para quem está assistindo o nosso vídeo e queira ler inglês, e em português também. Vou pedir para eles deixarem aqui a descrição de todos esses livros. Então, assim, não tem como você se reinventar, se redescobrir, se você não cura essa culpa dentro de você. Então, sim, a terapia, ela é uma parte muito importante. A educação, seja ela, como a gente falou no começo, através de um educador infantil, igual a Rê tá aqui, para poder ajudar, eu tô aqui para poder ajudar também. Não tem como você se descobrir sem buscar conhecimento. O que me ajudou muito, além desses livros, foi saber quem eu sou em Cristo. Até aquele dia, né? Aquele dia lá no nosso evento, né? Eu falei um pouco, eu sempre me emociono, eu vou me segurar aqui, mas eu sempre me emociono quando eu escuto aquela música que eu cantei lá, que chama Eu Sou o que Ele Diz que Eu Sou, porque quando a gente sai de um relacionamento, seja de familiar ou amoroso, a gente perde esse senso, como a gente repetiu aqui, né? Mas quando você entende em Deus quem realmente somos, qual que é o projeto dele na nossa vida, qual o porquê a gente veio aqui, tudo muda, tudo muda. Eu lembro que quando a gente foi fazer aquele projeto no Brasil, eu compartilhei com uma pessoa e eu estava muito feliz, porque eu vi ali uma das promessas que Deus tinha me feito se cumprindo na minha vida. E essa pessoa, que geralmente vem de pessoas, né, que só vai doer na gente se é alguém que a gente importa, né? Essa pessoa me descorajou completamente. Completamente, 100%. Mas eu me lembrei ali, naquele momento eu fiquei down, eu fiquei para baixo e tal, e mais rapidamente eu me lembrei. Opa, peraí, quem que eu sou? Eu sou o que essa pessoa tá falando aí? Não, eu não sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E quem que Deus diz que nós somos? Nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos transformados dia a dia. Nós recebemos a graça cada manhã na nossa vida. Nós temos o poder de renovar, como dizem Romanos, a nossa mente, renovar o vosso entendimento, para que a gente experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, assim, não tem como eu falar de redescobrir, de se reinventar, se você não buscar a sua identidade em Deus. Eu concordo perfeitamente com você, porque eu também vivi isso. Depois que você descobre quem que você é, qual que é o seu chamado, para que você está aqui, por que você teve que ter toda essa história, né? Assim, o que você vai fazer com isso? Claro, Deus não queria que você passasse por isso, mas ok, passou. Qual que é agora a decisão que você vai tomar com essa história? O que você vai fazer com tudo isso?
Então, eu acredito que isso me deu uma paz, que é a paz que excede todo entendimento, que fala que pode estar tudo desmoronando, mas você olha e fala, não, eu vou usar tudo isso ainda como um testemunho e vou ajudar outras pessoas. Como nós vimos ali, onde nós fomos fazer o projeto, vendo o reflexo do que nós éramos, né? Crianças vulneráveis, crianças sem estrutura familiar, crianças que precisam de um acolhimento. E ali quem estava acolhendo eram pessoas que foram feridas, mas estão, né, tendo a cura diariamente. Então, eu vi muito isso, sabe? A partir de agora, qual que é a sua identidade? O que você quer para você, o que você gosta. Eu tinha um problema muito sério de autoestima, muito sério. Então, assim, eu podia estudar o quanto fosse, eu nunca me sentia inteligente, os clientes elogiavam o meu trabalho e eu ficava, eu não conseguia aceitar, sabe? É como se eu não aceitasse, eu ficava, puxa, acho que essa pessoa tá tentando me agradar. Até que eu entendi que isso era um problema que estava dentro de mim, que eu tinha que trabalhar isso, porque não é normal você não aceitar um elogio, não é normal você ter uma baixa autoestima, porque eu vivi tanto tempo com isso que eu achava que era normal. Então, é exatamente isso que você falou da identidade. A gente precisa descobrir a identidade para que a gente possa entender o que que a gente pode aceitar na nossa vida, né? O que que é, qual que é o limite do que vai fazer mal, né? Até tinha uma pergunta que falava sobre qual que é o limite da autoestima boa e do narcisismo, porque o narcisista, ele tem ali, trabalha muito a autoestima dele em cima de você, né? Então, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquele, você não, né? Então, ele usa muito, mas o meu corpo não era assim na sua idade, por exemplo, né? Uma mãe falando para uma filha, eu vivi coisas piores do que você, é sempre a vítima. Então, foi exatamente o que você falou do descobrimento, né? Quando eu me descobri, puxa vida, mas não tá certo essa comparação, sabe? Não, não é legal, isso não é bom. Eu comecei a ter esse entendimento de que eu não poderia aceitar aquilo na minha vida. Então, independente de quem seja, né, eu acredito muito em Deus, né, primeiramente, como você falou, e qual que é o plano de Deus para mim? O que que ele quer para minha vida? Não é isso. Ele não quer que eu tenha um relacionamento totalmente abusivo dessa forma. Ele não quer que eu viva um narcisismo familiar, né? E ele também não quer que eu me submeta a essas coisas. Claro, se já aconteceu, você vai se reerguer e vai viver novas coisas e vai ter um testemunho sobre isso. Mas não se permita, é isso que eu quero que as pessoas entendam, não vejam o que não é normal para elas, porque eu vejo que as pessoas, essas minhas amigas, estavam tão acostumadas que às vezes elas olham, por exemplo, o tratamento do meu esposo comigo, ou outra pessoa, outro casal, e fala: puxa, mas nossa, como é diferente na sua casa, como é diferente no seu relacionamento. E eu penso assim, puxa, isso não é normal, sabe? Porque para mim é normal o esposo ser bom para a esposa, é normal, eu vivo isso, é normal ter um relacionamento saudável. Mas aí a pessoa que está vivendo um relacionamento tóxico, ela vai comparar e vai vir aquela pulga atrás da orelha. Não, mas não é isso que eu vivo, era isso que eu queria. Só que aí ela vive nesse ciclo, ela não sai porque ela sempre espera a melhora. E aí o recado que eu quero deixar a essa pessoa, ela não melhora. Infelizmente, eu descobri isso uma vida inteira lutando. Eu descobri que não muda, a pessoa ela não vai mudar. Eu ouvia isso de outras pessoas e eu falava assim, nossa, mas eu não posso desistir, sabe? É uma pessoa que eu amo, eu não posso desistir. Só que depois de muita persistência, eu ouvindo muito isso das pessoas, isso tá acabando com você, isso não é normal, sabe? Tá te destruindo. E eu chegava a ficar dias muito mal. Quando eu via essa pessoa, sempre que eu via, eu ficava muito mal e eu não percebia. Sabe, eu achava que era algo errado em mim. Mas aí o recado que eu quero deixar é o que eu tive que descobrir, que não tem solução, sabe? A pessoa não vai melhorar. Ela vai te prometer, ela vai vir com carinho, presente, ela vai te dar a migalha que você falou, que eu ri ainda na hora, porque eu me identifiquei com as migalhas. Como eu tinha ali um vazio emocional, de uma falta de estrutura, uma falta de carinho, enfim, a falta da figura paterna conta muito. Então, qualquer migalha, você pega. Puxa, finalmente veio algo bom. Então você vai se alimentando. É bom a gente pontuar assim que não apenas com pessoas que têm essa dependência emocional. Porque assim, geralmente, tanto o narcisista, o sociopata, o psicopata, eles não, eles precisam que seja uma pessoa que eles tenham um certo, a gente chama de excitement, que em português seria assim, uma excitação. Tem que ser uma pessoa que tem um brilho, sabe assim? Tem que ser uma pessoa que tem um brilho, tem que ter vida dentro de você. Então você tem que ser uma pessoa
que tem ali uma certa... não vou dizer assim, talvez não no profundo, mas uma certa confiança, você se ama de uma certa forma. Sim, são as principais vítimas, são as que sofreram ali, principalmente com a paternidade, mas na infância, que teve um trauma, porque, que nem eu estava tentando explicar mais cedo sobre a questão da dopamina no cérebro, né? O ciclo do abuso gera isso na vítima, né? E ela se familiariza com aquele abuso. Ah, não, isso aqui é familiar, porque quando eu era pequena eu sofri esse abuso também, né? De uma hora me valorizarem, uma hora me desprezarem, uma hora me tratarem bem, uma hora me tratarem 3 horas me tratarem super mal. Sabe assim? Uma hora me dar um presentinho, outra me sentar no cacete de quase morrer, de quase me matar. O cérebro, ele acha isso, ele se compara aquilo. Nossa, isso é familiar. Então, quando a mulher ela se encontra no relacionamento, ela está falando das suas amigas, automaticamente aquilo vira, aquele abuso, aquele ciclo de abuso vira uma coisa familiar. E aí a dopamina que eles geram, né, na gente, quando eles tratam a gente bem, traz a sensação de bem-estar. E isso pode acontecer de ser uma pessoa que talvez é resolvida consigo mesmo. Por exemplo, os sociopatas e o psicopata, eles precisam de vítimas que não necessariamente são dependentes emocionais, muito pelo contrário, eles meio que precisam de uma vítima que já seja uma pessoa assim mais autossuficiente, independente, porque eles se entediam, fala? A palavra ficam entediados, né? Entediados, eles ficam entediados muito rápido. Então, se for, por exemplo, uma vítima que ela é completamente dependente emocional, e aí, tipo assim, ela vai ser super manipulada muito rápido, ele vai ali, abusa e pula fora, não dá nem tempo da vítima você se apaixonar ou nada. Então, se entediam muito rápido. Então, precisa ser uma mulher que parece, que eles chamam aí na internet, né? Um mulherão... mulherão dá não sei o quê, sabe assim? Precisa ser uma pessoa assim para que eles tenham da onde sugar, entende? Para que eles tenham da onde tirar. Como que você vai destruir uma pessoa que já está destruída, entende? Então, assim, sim, a codependência, de certa forma, traz esse prejuízo para serem atraídos por eles, mas não necessariamente são somente as vítimas que são dependentes emocional, não. Eu faço parte daquele grupo que eu te falei, que tem muitas pessoas lá que são mulheres de sucesso, psicólogas, advogadas, cientistas, pessoas assim, sabe, super bem resolvidas, independentes financeiramente, mas que acabam caindo no rapping. Por quê? Porque eles chegam com aquelas máscaras, eles são muito convincentes porque eles já aprenderam cognitivamente. Então, tipo assim, só queria pontuar que não necessariamente as vítimas vão ser somente as mulheres codependentes. Tá? Perfeito a sua colocação, porque, inclusive, eu tenho uma amiga, passou exatamente essa situação, de que você falou que é aquela mulher que ela é bem resolvida, ela trabalha, ela tem a sua carreira, ela, enfim, ela dá conta das coisas, se vira, financeiramente também, igual você falou, perfeito. Assim, a maioria das situações que eu tive acesso realmente eram de pessoas mais vulneráveis na época, mas teve essa situação mesmo que a pessoa me contou, que na verdade era o contrário, uma pessoa totalmente bem resolvida, e aí a pessoa nem tinha traumas, assim, mas acaba adquirindo por causa do próprio relacionamento narcisista. É muito importante o que você falou, porque realmente eu não sabia, eu não tinha associado isso, mas faz todo sentido. Exatamente. Tem algo que eu sempre ouvi em alguns cursos que eu fiz, que faz muito sentido aqui no que a gente está falando sobre a identidade, sobre como se proteger, como se recuperar, a ideia, né? Trazer a ideia. Não sei se você a gente lembra que Jesus ele sempre falava por parábolas. E hoje eu entendo por quê. Porque as pessoas entendem melhor quando a gente usa exemplos, né? De outras coisas. E esse exemplo que eu vou dar, ele é muito, muito... Se você parar para pensar, ele é muito profundo. Quando você vai viajar de avião, o copiloto, a pessoa que fala lá, na hora de explicar as regras, né, as precauções, o safety, né, que a gente fala dentro do avião, ele fala, em caso de turbulência,
Em caso de emergência, a máscara vai cair e você coloca primeiro em você. Por quê? Mesmo se tiver uma criança, mesmo se tiver um idoso, você coloca primeiro. Por quê? Porque você pode desesperar, você pode apavorar e tentar colocar no outro, não conseguir e morrer os dois juntos. Você vai viver uma vida tentando ajudar o outro, tentando mudar o outro. E você pode morrer, acabar morrendo os dois juntos. Não talvez na figura de morrer, mas emocionalmente, espiritualmente. Não é à toa que a palavra, não tem como, né? As pessoas que não acreditam em Deus, não tem como. Tudo que está na palavra, tudo que nós vivemos no mundo veio da palavra. A palavra fala assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você reinventar, se redescobrir, saber a sua identidade, se você não buscar conhecer você mesmo, você proteger você mesmo. Não tem como a gente falar de limites, igual você fez a pergunta, você disse que tinha uma outra pergunta falando sobre qual que é o limite de um narcisista e tal. Não tem como você falar de limite. Eu queria ter aprendido isso, Regina, há muito tempo atrás, mas graças a Deus eu tô aprendendo agora. Eu queria ter aprendido isso muito tempo atrás, eu teria tido muito menos prejuízo do que eu já tive até o prezado momento. Não tem como a gente falar de limite se você não se conhece a si mesmo, se você não ama a si mesmo, se você não busca essa identidade em Deus, porque você não vai conseguir falar não. E outra coisa, você não vai conseguir nem ver a manipulação do outro para que você não fale não. Não tem como. Você só aprende pôr o limite quando você se conhece. Opa, mas espera aí, isso me deixou. Eu tava contando pra você antes de a gente gravar, né? Tava conhecendo uma pessoa, né? Eu já tô solteira há 6 anos. Eu tava conversando, conhecendo uma pessoa, e toda vez que eu chegava perto da pessoa, meus coração acelerava, eu começava a ficar, parece que sem ar. E eu comecei a reparar algumas coisinhas. Uma hora a pessoa tratava muito, muito bem. E a hora a pessoa me dava uma cortada, me dava uma, sabe, fazia algo que me deixava assim, tipo, meio que me sentindo meio que inapropriada. Assim, então. Mas como hoje eu sei, eu sinto, inclusive essa também é uma regra da recuperação, é você olhar para dentro de si, não no sentido figurado, não, literalmente para dentro de si, observando a sua respiração, observando seus batimentos cardíacos, como é a sensação do seu estômago, quanto você soa. Esse é uma das atividades que nós fazemos com os pacientes, para que eles começam a se perceber. Quando a pessoa tem o transtorno, e depois de várias semanas, acho que deu uns 3 meses que eu estava conversando com essa pessoa, eu consegui ver que realmente a pessoa tinha um transtorno de sociopatia. Depois eu consegui ver. Mas o meu corpo, ele já estava dando sinal, entende? O meu corpo, ele já estava dando sinal ali. Então, você se perceber, você tá perto da pessoa? Lembra que você falou, olha, aquele dia lá você tava assim, 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 eu não tinha nem me percebido ainda, né? E aí, então, assim, se perceber é o mais importante, porque assim como tem aquilo que eles chamam de red flag, que são as bandeiras vermelhas, que isso aí você vai conseguir detectar com a psicoeducação, você se educar no assunto, você vai conseguir perceber as bandeiras vermelhas. O seu corpo também vai sentir e vai te dar ali sinais de que, opa, tem alguma coisa que é errada, entendeu? Tem alguma coisa que é errada. Então, assim, se perceber. E eu queria deixar aqui uma dica, que é, cara, eu vou precisar fazer essa dica depois dessa live, quando a gente desligar aqui agora. Assim, que é a regulação emocional. Se você trabalha como essa moça aqui que a gente citou no vídeo, se você tem uma mãe que você tem que lidar, é um parente que você ainda não sabe usar a pedra, né? Ainda não sabe ainda colocar a pedra cinza, por algum motivo, às vezes você tá dentro da mesma casa, né, Regina? Às vezes a pessoa mora na mesma casa com a pessoa e às vezes a pessoa ainda não pode sair, às vezes não é o momento, não dá, né? Trabalhe a regulação emocional. Se você quer saber sobre regulação emocional, aqui embaixo eu vou deixar meu canal. Tem vídeos falando sobre regulação emocional, como fazer regulação emocional. Eu não vou entrar aqui porque é estendido, mas vai lá na minha página. Se você não quiser na minha página, tem milhões de vídeos na internet falando sobre regulação emocional. É muito importante você se regular, se não diariamente, o máximo de vezes possíveis. E um exercício que você consegue fazer aonde você estiver. Se você estiver no trabalho, seu patrão for um sociopata, um psicopata, um narcisista, ou se você estiver dentro de casa com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, você pode fazer estando literalmente do lado da pessoa, tá? E isso vai trazer, assim, a calma
para o seu sistema nervoso que fica ativadíssimo quando você está próximo de uma pessoa. Então, você pode estar fazendo a regulação emocional. Eu queria aqui deixar essa dica para que nós saímos dessa live aqui não apavorados, né? Mas com esperança. Verdade. Com esperança e gratidão que temos acesso a essa informação e podemos cuidar de nós mesmas para que a gente possa cuidar de pessoas que são importantes para nós, pessoas do bem que estão ao nosso redor. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você confiar no meu trabalho. Muita gratidão, e se vocês que estão assistindo querem uma consulta tanto com a Rê quanto comigo, a gente vai deixar nossas redes sociais aqui embaixo, nosso contato aqui embaixo, e a gente está aqui para poder ajudar, não apenas pela profissão e carreira em si, mas se você precisa de ajuda, você fala assim, Camila, eu não posso pagar uma terapia, eu não posso pagar uma mentoria Rê, eu não consigo, mas você pode me ajudar? Entre em contato conosco, e a gente vai segurar junto com a sua mão e a gente vai caminhar juntos para trazer um futuro melhor para nossas vidas, viver a vida em abundância que Deus prometeu que nós poderíamos viver nessa terra. Viu? Obrigada. Muito obrigada, viu, Camila? Olha, você me deu um show, uma aula, eu estou muito feliz, eu aprendi demais. Muito obrigada, viu? Saiba que você realmente está cumprindo o seu chamado e eu vejo isso em você, sabe? Todas as vezes que você vem, se disponibiliza a falar, fazer vídeo, por mais que seja corrido, né? Cada um tem a sua rotina, mas eu vejo que você está cumprindo o seu chamado, então eu te agradeço muito. Vai ajudar muita gente esse vídeo, eu tenho certeza. Amém. Sabe, acesso à informação é tudo. Muito obrigada, viu? Amém, amém. Obrigada, Rê, eu que agradeço. E a gente se vê no próximo live.